Bora, fiel, informação importante agora sobre o Roberto, ele que pode jogar amanhã contra o São Paulo. Mais informações agora, o Alírio Nascimento, o timão que vai ter retorno de Memphis Depay e também vai ter o time aí completo para enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi. E é jogo difícil, porém dá pra gente ganhar. Vamos ver como o Dorival vai armar essa equipe aí. Então já deixa o seu like, comenta o seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians, gol do Memphis Depay, ele vai desencantar amanhã, se liga só. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí no Corinthians, Lili, o ambiente tá mais calmo depois da vitória contra o Ceará e todo mundo tá de volta? Yuri, Memphis, Romero, como é que tá? Nem todos estão de volta, Bruno. O clima tá mais tranquilo, mais ameno por conta da vitória diante do Ceará, mas é claro que há uma pressão, né? Ainda mais diante de um clássico, um majestoso. Então a torcida, claro, está de olho. E tem muitos torcedores aqui na frente porque o treino hoje tá marcado para tarde, é o último treino de preparação para a partida de amanhã. Então os desfalques ficam por conta do Hugo, lateral esquerdo, já não vinha sendo utilizado, né? Mas ele teve dores na perna e foi diagnosticado também com uma hérnia inguinal, então ele passa por uma cirurgia nesta sexta-feira. Ele vai desfalcar por um tempo, por algumas semanas aí, o Corinthians. Também tem a situação do Maicon. O Maicon acabou sentindo dores na posterior da coxa direita no jogo contra o Ceará, precisou ser substituído. O Corinthians confirmou essa lesão, não deu ainda prazo para ele voltar, ele já começou o tratamento aqui. Memphis Depay e Romero, ambos que cumpriram suspensão diante do jogo contra o Ceará, estarão de volta. O Yuri Alberto, ele já está treinando com a equipe, já tem um tempo, mas ainda não há essa confirmação se ele estará apto para jogar a partida de amanhã. Então a gente aguarda aí no treinamento de hoje, no finalzinho da tarde, o Corinthians deve soltar aí um boletim informando, né, a situação dos jogadores e a gente vai saber se o Yuri Alberto terá condições ou não de já retornar. Se ele não tiver, tem o Thales Magno, foi muito decisivo contra o Ceará, fez o gol que deu a vitória ao Corinthians. E a gente tem que lembrar que o Thales Magno, na partida contra o RB Bragantino, ele chegou a sentir dores nas costas durante um lance, então ele entrou em campo contra o Ceará sentindo esse incômodo, chegou hoje cedo aqui no CT, fez um trabalho com o pessoal da fisioterapia e agora fica para o treino à tarde. Então ele está pedindo espaço aí na equipe do técnico Dorival Júnior, então vamos ver como ele vai montar esse Corinthians para a partida de amanhã. Como eu falei, a situação um pouco mais amena que a do São Paulo, porque o Corinthians teve essa vitória importante diante do Ceará. Isso não quer dizer que não há pressão, né? Porque até semana passada, depois do jogo contra o RB Bragantino, as organizadas estiveram aqui, entraram para falar com os jogadores, cobrar também uma postura diferente em campo. E aí, depois de um clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer, né, Bruno? Até porque vem outro, né? Já, um clássico decisivo na Copa do Brasil entre Corinthians e Palmeiras. A pressão diminui porque venceu o Ceará. Se não tivesse vencido, eram 2 derrotas seguidas. É aquela nossa conta, Jailson, né? 2 jogos. 2 jogos seguidos, esquece. Você tá lascado, né? O normal seria, com todo respeito, não vencer o Ceará, né? Conseguir. Pois é. Do jeito que tava esfacelado ali o time. É verdade. Bom, a gente tá vendo aí o retrospecto do Dorival contra o Corinthians, porque ele já comandou o São Paulo 6 vezes contra o Corinthians, tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora, pela primeira vez, ele vai ao Morumbi defendendo o Corinthians. Então, esse é também um outro tempero que tem esse jogo. Hein, Dom? Exato, e num momento que o Corinthians não tem tido um bom retrospecto contra o São Paulo. A gente tá vendo lá o de 2023, foi quando o São Paulo elimina o Corinthians, inclusive na semifinal da Copa do Brasil. São 6 jogos do Corinthians sem vencer o São Paulo, com 5 derrotas. No Morumbi são 4 derrotas seguidas do Corinthians contra o São Paulo. Só que acho que essa vitória traz um ânimo pro Corinthians, ainda mais com todos os desfalques, apesar de não ter sido uma grande atuação. Por outro lado, o São Paulo não vem de um grande resultado, um empate, apesar de ser contra o Red Bull Bragantino, que poderia ser líder. Não resolve a vida de São Paulo. Mas empate, foi uma boa atuação. Mas foi em relação ao que tinha sido melhor ao jogo anterior, contra o Flamengo, teve uma subida de produção. Mas São Paulo ainda com desfalques importantes. Sinceramente, para mim é um clássico muito equilibrado, mas nivelado por baixo. Assim, infelizmente a gente tem que falar isso. Um clássico com tanta história, com tanta rivalidade, mas a projeção não é muito positiva dos dois lados, são muitos problemas, por isso que eu acho que a coisa acaba sendo nivelada. O Corinthians com a volta do Memphis, com a vitória, até poderia ser um pouco favorito, mas jogando no Morumbi eu acho que isso acaba nivelando.
e tem um histórico recente a favor do São Paulo. Eu acho que é um jogo bem parelho mesmo, mas não num bom sentido que eu falo. Que foi isso? Eu tô rindo porque eu tô lembrando de um amigo meu que fala que ele detesta jogo sábado à noite. É ruim, né? O jogo do sábado à noite, ele já fala que ele já vai, pô, cara, sábado à noite. É ruim. Aquele joguinho, Acaba tardão, sabe? né? Acaba muito tarde. E assim, a gente tá falando de um clássico. Clássico São Paulo e Corinthians no sábado à noite. Mas nessa eu tô com o Donk. Tá, eu não sou adivinho, é óbvio, mas tá a carinha de um 0x0 ali. Você acha? Eu acho que Aquele tá. Mesmo com 0x0 esse chato. desespero aí dos clubes, Eu acho. é mais medo de perder do que a vontade de ganhar? Não é isso, é porque assim, o Corinthians ainda não conseguiu se encontrar sem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto fazendo uma falta danada. O Braz, inclusive uma salva de palma pro Braz, nosso câmera aqui, porque ele tá feliz que treinou contigo durante ainda suas férias Hoje e tudo de mais. manhã. Hoje foi hoje, então. Hoje de Então é manhã. por isso que ele tá Por assim. isso que ele tá sorrindo desse Não, jeito. por isso que ele tá. É porque vocês não sabem o peso que essas movimentações das câmeras e tudo mais. É no braço. É no braço. E tá o Braz empolgadão nessa sexta-feira, fazendo um monte de movimentação aqui. Então, parabéns pro Braz, nosso câmera. E ele tava falando aqui, né, corintiano que é, em relação ao Yuri Alberto. Poxa, se o Yuri Alberto estivesse lá, seria outro jogo, seria outro clássico. O Yuri Alberto realmente tá fazendo muita falta. Mas será que só o Yuri Alberto também já faria essa diferença toda? Mas sabe? é o Yuri e o Memphis. Exato, sim, a dupla. Mas dá pra confiar no Memphis? Sem o Yuri Alberto, olha que doideira, né, cara? Sem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto hoje é mais importante do que o Memphis? No Corinthians? Eu acho. Eu acho, É? cara, eu acho que o Memphis também não tá conseguindo se encontrar sem o Yuri Alberto. Que o Memphis, a movimentação que o Yuri Alberto já faz também facilita muito o jogo do Memphis. E sem o Yuri Alberto, o Memphis acaba prendendo um pouco mais a bola, O justamente. Campeonato Paulista foi decidido assim. Justamente porque o Yuri Alberto não tava, né? Não tá ali do lado dele pra fazer as movimentações. E o São Paulo... Majestoso Morumbis. Ora, Johnny, não é fala nada, não. Mas... Não, o retrospecto é ruim. O majestoso, desde que a gente passou a ter torcida única em São Paulo, é o clássico onde mais predomina o mandante. Sem dúvidas. O Corinthians, se eu não me engano, venceu uma vez no Morumbi, desde a torcida única. O São Paulo só uma vez Também. na Quebrou o Neoquímica tabu do Arena. São Paulo do Carpinho, Olha, né? exato. No ano passado, no Paulista do ano passado. Dorival Júnior, campeão inédito, né, pro São Paulo da Copa do Brasil de 2023. Só por conta disso a gente já pode dizer que entrou para a história do São Paulo, dirigindo o São Paulo. Jamais havia dirigido o Corinthians, né, a primeira passagem dele pelo clube, então nunca enfrentou o São Paulo, mas já enfrentou o Corinthians. Olha lá, em 2017 empatou, em 2018 perdeu, empatou. Em 23 perdeu na mesma temporada e depois veio a vencer em 2023. Então, um empate, uma derrota e uma vitória no ano da consagração do título da Copa do Brasil. Ah, não, tem mais uma vitória. Tem mais uma vitória. São duas vitórias. Um empate e uma derrota. Essa última em no Campeonato Brasileiro, segundo turno de 23, São Paulo sai perdendo, gol do Romero, e Jonathan Careri faz dois gols. O São Paulo vence de virada. E o Crespo, na passagem de 21 pelo São Paulo, disputou, aí são clássicos em geral, não só diante do Corinthians. 11 clássicos com 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, venceu mais do que perdeu, só que como tem muitos empates, tem um aproveitamento inferior a 50%, 45,5%, fez 11 gols, sofreu 9. Versus Corinthians, são 2 empates versus Palmeiras, 2 vitórias, uma delas valeu o título paulista. Verdade. E outra a eliminação na Copa Libertadores, nas quartas de final da Copa Libertadores. 3 empates e uma derrota, essa derrota que eu acabei de falar. Contra o Santos, uma vitória, um empate e uma derrota. Confronto interessante de treinadores. Amanhã os bancos também serão vigiados de perto pelos torcedores e por nós jornalistas. Mari. Pois é, assim, já faz um tempinho que eu, pelo menos, vou com a expectativa ali mediana para clássicos entre São Paulo e Corinthians. Eu lembro que teve um na Neoquímica Arena que foi nivelado muito para baixo mesmo. Eu acho que pensando em o momento do São Paulo, ele te oferece ali uma margem um pouco maior para você
dar a vitória, mas ao mesmo tempo pensar no trabalho do Crespo como um início imediato, né? O Dorival, ele também está no início de trabalho, mas já com algumas partidas, acho que ele tem questões para resolver, porque o Corinthians tem muita dificuldade quando ele perde um dos seus pilares ali, né, da parte ofensiva do jogo. Então, quando ele tá sem o Garro, principalmente, ele não desenvolve tão bem. Quando ele tá sem o Memphis, ele também não desenvolve tão bem. Quando ele tá sem o Yuri, e ainda não tem o Yuri Alberto. Dentro de casa, o São Paulo tem se mostrado forte, não só em clássico, acho que tem menos questões para resolver do que o Corinthians. O momento externo do Corinthians é muito ruim, eu acho. Se o Corinthians consegue um empatezinho ali, se ganhar, então esquece. Johnny, o que te leva a crer, o que te leva a acreditar que Memphis Depay, enfim, marcará contra um rival? Olha, Plirra, e digo mais também, teve um São Paulo e Corinthians, aquele que o André Ramalho foi expulso, não sei se vocês vão lembrar, Brasília, o Memphis entra na... 3-1. Nossa, ele entra numa rotação horrorosa, até difícil... 3-1 São Paulo, jogou aconteceu em Brasília. Isso São Paulo mesmo. jogou com 2 a mais durante boa parte da partida. O Memphis fez bons derbys, né? Apesar de não ter marcado, ele fez bons derbys. A gente lembra que ele roubou a bola do Richard Rios, teve a... Assistência espetacular contra o Santos. Exatamente. Só que contra o São Paulo talvez seja o rival que o Memphis menos jogou bola, né? E ele tá precisando dar uma resposta. A gente viu ele contra o Red Bull Bragantino, até discordo um pouco do que foi falado. A gente fez, né, Plirra, o pós-jogo, e se eu não me engano o Breler falou, não, jogou o esperado. Não jogou o esperado. Ele é um Memphis, entendeu? É um cara que a gente liga o holofote pensando, esse cara precisa decidir, precisa sair algo diferente. E não saiu contra o Bragantino, tava suspenso por aquele cartão esquisito que ele tomou contra o Bragantino, não joga contra o Ceará. Então, assim, muito se espera. Agora, o que me faz crer que ele vai mudar o jogo, o retrospecto recente pelo Corinthians não me faz crer nisso. As atuações pela Holanda até podem ter sido positivas, né, na parada. Sim. Mas o Memphis precisa acordar em 2025 e provar que 2024 não foi ali uma lua de mel, né? E quer oportunidade melhor do que um clássico contra o São Paulo pra fazer isso? E ele passou a semana de perninha pra cima porque não foi pra Fortaleza. Não foi pra Fortaleza. Tava suspenso do jogo contra o Ceará. Chega, a gente falou agora há pouco do Bobadilha fresco, chega zero bala pra esse clássico de amanhã, Mari. Se tem um motivo só, desculpa, Mari, só pra te passar a bola, se tem um motivo pra gente pensar que o Memphis pode ser decisivo, é porque um cara que é muito decisivo nos clássicos não estará presente e faz muito gol no São Paulo, que é o Yuri Alberto. Então o Corinthians precisa de um outro protagonista. O Yuri não tem chance nem num banquinho nesse jogo? Acho muito difícil, viu, Plirra? Acho muito difícil. Sei. Eu também não sei o quanto que as questões externas, elas estão de fato entrando em campo, assim. Até na figura do Memphis, né? Principalmente, né? Exato. A gente percebe já aquelas mensagens, o semblante do cara tá diferente. Assim. Exatamente. Então, assim, o torcedor, ele julga de várias maneiras, né? Julga no sentido de apontar o dedo pro cara mesmo, assim. Mas eu acho que a relação de empregador e funcionário ali, ela é muito pessoal. Então, se de fato há algo ali, para além de... Já que temos as dívidas, né? A gente já não tá mais atrasado, enfim, a gente vai pagar o que a gente assinou. Ah, mas o cara tem ali uma empresa de segurança, assim, o Corinthians topou, falou, não, bora, o que você quiser. É o direito dele. Claro. De estar em... Não obrigou ninguém a fazer nada. Exatamente. Então, assim, claro que... Eu não vejo, por exemplo, assim, corpo mole ali, de você, tá entrando... Não vejo, mas eu já vejo uma menos alegria. Diferente. Eu já vejo descarregado, uma coisa diferente ali, né? De aura mesmo, assim. E é o que eu falei, pra mim, esse time do Corinthians, o time titular, é muito bom, tem muita capacidade de te entregar resultados e tal, mas do meio pra frente, você perde uma dessas referências, o Corinthians já não associa mais da mesma forma. Então, assim, o Romero já não entra e oferece o que oferece o Yuri Alberto, longe disso, não só de gols, mas já não é... O Thales Magno, no jogo contra o Ceará, no primeiro tempo, estava sendo cobrado de atenção pelo Dorival, de estar ligado no jogo. Então, assim... Sabe, isso não pode acontecer. O jogador não pode entrar ali e tá fora do ar, assim. Então eu vejo o Corinthians tendo muita dificuldade quando ele perde uma dessas referências. O Carrillo precisa entrar no segundo tempo para alguma coisa acontecer pro Corinthians, né? Contra o Ceará. O primeiro tempo foi muito ruim. Então eu vejo o elenco do Corinthians muito limitado para você oferecer uma outra proposta quando você não tem os seus 11 ali cravados no ápice ali. Em termos de escalação, deve ser uma escalação muito parecida, talvez igual do Red Bull. A do Red Bull, né? Red Bull, muito provável. Sim.
provavelmente. Você imagina a dupla E de aí é zaga isso, com Gustavo né? Henrique e Kaká. Aí Mateuzinho e Bidu. Sim. Acho que talvez o André Não sei se Ramalho o possa Gustavo ter chance Henrique, como não sei titular se o no lugar do Gustavo Kaká. Henrique. Não Se sei tiver se o alguma Gustavo alteração, Henrique. acho que pode ser essa. De resto, eu acho que vai igual. E aí é pensar, né? Porque se o São Paulo repete ali o esquema que o Crespo já muito bem disse, desses 3 zagueiros, de você usar os alas, você vai deixar quem batendo ali com esses 3 zagueiros no ataque do Corinthians? Assim, o Corinthians, você vai deixar o Romero, que de nível técnico ali, o que o Yuri te oferece, de conseguir não dá pra- solucionar muito mais rápido. Então, assim, é uma questão pro Dorival pensar também, né? Como que você vai confrontar um esquema com 3 zagueiros do São Paulo. Em cima de tudo que apresentamos, chegou a hora do palpitinho artilheiro. Vamos lá. Hã? Vamos lá? Esperei Ai, tanto Deus do por esse céu. momento. Todo mundo no quadro, né? garoto. Esse assim, né? Quer começar, não? Não, vou ficar por último. Vou começar com uma figura absolutamente neutra, Eugênio Leal. Vitória do São Paulo 2-1. Vitória de São Paulo. Joga em casa. Vitória de São Paulo. Mari Pereira. Vitória do São Paulo 1-0. 1-0 São Paulo. É o placar de Mari Pereira. Johnny, quero testar o sensitivo Gonzalez. Assim, você sabe que a Vai gente falar precisa empate. salvar o Vai print. falar empate. A gente precisa salvar o print. Eu já sei o seu palpite. O Eugênio foi de São Paulo, a Mari foi de São Paulo. O que eu posso fazer? É 1-0 gol do Romero, Plirra. É 1-0 gol do Romero. Acontece. Bota a mãozinha aqui, vai. Vai ser É 1-0. que aqui não foi aqui. Vai ser A dele 1-0. não foi Luciano, aqui eu agora. ia falar que é gol do A dele Luciano. foi aqui. Não? Vai ser 1-0. Dineno no segundo tempo. de Dinheiro. cabeça. Olha, ousou, foi ousado. Se acertar, Tá eu prevendo a Se substituição acertar, já. Segundo tempo, escanteiozinho. Pá! Em cima do Dinheiro Kaká. já fez gol na cabeça do São Paulo? Ainda Não, não. Não, entrou no Seria o segundo primeiro. tempo contra o Red Bull Bragantino. Mas não fez gol. Ele jogou contra o Vasco. Foi a estreia dele, tinha acabado de chegar. Vamos esquecer essa parte. Aí não entrou contra o Flamengo no Maracanã e entrou Você acha que com esse na golzinho segunda aí- metade do segundo tempo Você acha- contra o Red Bull. Com esse golzinho aí, ele bota uma baita sombra no André? Acho que não, né? Não, né? É, O meu 1-0 é com o gol do André. 1-0 gol do André. Tá aí, 3 vitórias tricolores e uma vitória do Corinthians. Eu Não, pensei que empate não. o Johnny fosse menos ousado do que é. Placares desse majestade. Então é isso, Fê, ó. A imprensa ia desacreditando o Corinthians, dando São Paulo aí como favorito, né? A maioria aí, mano, dá pra contar no dedo aí quantos São Paulinos tem aí no programa aí. Tem muito São Paulino no programa, então os caras vão puxar a sardinha pro time deles. Então, mano, Coringão tem que jogar na raça amanhã, tem que jogar com vontade. Se jogar na nhaca, se o Memphis Depay, teve um jogo com o primeiro clássico do Memphis Depay que ele jogou ano passado, foi contra o São Paulo, lá em Brasília, que ele entrou numa nhaca desgraçada, mano. Mano, foi um bagulho constrangedor que o Memphis Depay jogou aquele jogo em Brasília. Claro que depois ficou com 2 a menos do Corinthians ali, mas ele entrou numa nhaca. Se entrar assim amanhã, vai ser engolido, vai ser difícil a gente criar jogada, mano. A gente espera que o Garro entre bem, ele que tá voltando a pegar ritmo de novo, a gente precisa do Garro. Aí o ataque, vamos ver qual que vai ser o ataque aí, se vai ser com o Romero, com o Yuri Alberto, com o Thales Magno. Mano, eu espero que seja com o Yuri Alberto. A gente tem esperança. Eu acho que até antes do jogo ali vão tentar fazer os testes com ele, se ele vai pro jogo ou não. Eu vou tentar buscar mais informações pra vocês, se ele vai pro jogo. Eu acho que, falar pra vocês, acho que tem 70% de chance de jogar esse jogo aí. Vamos ver, ele já tá treinando com bola, não sente mais dor e tal. Então, deixa eu ver se tem alguma informação aqui que ele joga ou não. Por enquanto não vai ter. Mas, se jogar, é outra coisa, né? Porque o Romero no ataque não dá, mano. Contra o Red Bull Bragantino, pelo amor de Deus, ali ficou escancarado que o Romero não dá mais pra jogar com a camisa do Corinthians. É muito fraco. Não, então, vamos ver amanhã. Espero que o Dorival não invente. A gente vai estar sem o Mateuzinho ali, né? Por um lado é bom, pelo lado é ruim, porque vai ter o Léo Maná. Ou vai improvisar o Félix Torres. Eu acho que ele vai improvisar o Félix Torres para dar um pouco mais de segurança à defesa ali. Porque o Léo Maná não marca, não ataca, não toca, é um jogador muito nulo. Pelo menos o Félix Torres, querendo ou não, ele marca ali. Então, vamos ver. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Deixa o seu palpite aqui nos comentários, hein? Eu vou chutar aqui 1-0, gol do Memphis Depay. Vai desencantar amanhã. Então é isso, hein, fiel. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!